Bem-vindo, gente, de volta. Sou o professor Rômulo Ribeiro, dando continuidade aqui às bases, aos alicerces básicos aqui da sociologia como disciplina. A gente vai adentrar agora aos clássicos da sociologia, né? Tu vai ter como fundante da sociologia, como disciplina, como fundante da disciplina da sociologia, o Augusto Comte, primeiro positivista, primeiro sociólogo da história da humanidade, principalmente porque ele vai dar base científica para o surgimento da sociologia. E é bom salientar que a sociologia, como era uma disciplina nova, uma ciência nova, ela não tinha base, ela não tinha de onde pegar essa base. Então, já caiu isso, por isso que eu estou falando, já caiu isso em prova, né? A sociologia, por ela não ter base alguma, por ela estar iniciando agora no século XIX, ela vai tentar pegar as bases científicas de outras disciplinas. Eu já falei do Augusto Comte, falei que o Augusto Comte era professor de física, por exemplo. Então, uma das áreas que a sociologia vai tentar pegar uma base científica é da física, principalmente que a física estava bem alicerçada como ciência já, né? Tinha uma repercussão muito boa, era uma das ciências mais populares na era moderna, principalmente por conta do Quarteto Fantástico, né? Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, Galileu Galilei e, claro, Isaac Newton, né? Então, essa popularidade que a física criou a partir desses teóricos e principalmente para fundamentar a ciência, os moldes científicos que conhecemos hoje, ela vai ser utilizada pela sociologia como base científica, porque a sociologia é nova, né? Não tem base. Em contrapartida à física, por exemplo, que o Augusto Comte utiliza, a gente vai ver esse rapaz aqui chamado Durkheim. Ele vai pegar de outra ciência, não mais a física, mas ele vai pegar a base das ciências da natureza, da biologia, por exemplo, das ciências da saúde, como algumas pessoas também chamam. Ele vai pegar a base científica dessas ciências, a metodologia, ou pelo menos uma alusão ou análise dessas áreas, e vai trazer para a sociologia. Mais na frente eu vou discutir um pouco com vocês o quão isso, ao mesmo tempo que é interessante para esse momento, lá na frente, no século XX, vai ser prejudicial. Até hoje, muitas pessoas utilizam termos que é da biologia para a sociologia, achando que, bom, a sociologia não estuda o mesmo objeto que a ciência da natureza, por exemplo. Então é errado, por conta disso, usar os termos da biologia para a sociologia. A gente vai ter alguns termos que vão ser utilizados até hoje, que vão causar confusão, por exemplo, por conta dessa ligação entre biologia e sociologia, como raça, como sexo e gênero, por exemplo, que até hoje tem uma confusão muito grande, ninguém sabe direito dizer o que é sexo, o que é gênero, de forma popular, né? Científica todo mundo sabe, mas de maneira popular há uma disparidade, porque as pessoas não sabem, confundem, acham que sexo e gênero é a mesma coisa, por exemplo, são categorias diferentes, uma da sociologia, o gênero, e outra da biologia, o sexo, por exemplo, né? Então, isso são só alguns dos elementos, mais na frente eu discuto isso melhor para vocês, que vão ser oriundos dessa mistura inicial, que a gente chama na academia de mistura epistemológica, né? Mistura de conhecimentos, a mistura que acontece entre essas duas ciências, depois vai ter um prejuízo. No momento inicial é algo positivo. Tranquilo? Então, essa ideia de misturar no sentido popular que eu estou falando, né? Mas de fazer uma ligação entre uma ciência e outra, é justamente porque a sociologia estava iniciando, não tinha uma base científica fundamentada, solidificada, né? Então aqui, quando eu vou falar do Durkheim para vocês, a gente entra no que a gente chama dos 3 porquinhos da sociologia. Tu vai ter três autores teóricos extremamente importantes, com a visão de sociedade que eles vão promover. Cada um deles vai ter uma visão diferente, uma ideologia diferente, uma postura diferente e, claro, uma ciência diferente. Cada um deles vai ser importante em perspectivas diferentes, né? O primeiro deles que tu vai ter é este rapaz aqui chamado Durkheim. Cada um com uma ideologia diferente, digamos assim. Enquanto que o Durkheim, ele vai ser mais positivista, vai pensar a sociedade mais fechada nesse sentido, tem que obedecer ao coletivo, tem que te manter como tal, tu tem que te conservar como tal, e daí que vem a palavra conservadorismo, né? Ele vai ter uma visão mais conservadora de sociedade, ele vai ter uma visão mais conservadora de organização social, né? Ele vai se ater pouco a mudanças e vai favorecer muito mais uma visão de ordenamento, de organização da sociedade, em detrimento de mudanças constantes. Então, alguns autores, alguns professores e alguns estudiosos consideram essa visão mais conservadora de vida, beleza? Junto com Durkheim, que é francês também, tu vai ter os 2 outros autores que são da corrente alemã, são alemães, por exemplo, né? Um deles tu vai ter o Karl Marx e o outro deles tu vai ter o Max Weber.
Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Todos eles são da sociologia. Enquanto que o Durkheim tem uma visão mais conservadora de mundo e de sociedade, o Karl Marx tem uma visão mais revolucionária de sociedade, pautada numa visão mais da esquerda dos meandros ideológicos, por exemplo. Principalmente vinculado à ideia dos trabalhadores e da sociedade subalterna ou dominada, como ele chamava, né? Em contrapartida ao Durkheim, ao Marx, a gente tem outro alemão, o Weber. Em contrapartida aos dois, o Weber vai se comportar como um espectro político e ideológico mais liberal, por exemplo, né? A ideia do liberalismo para Max Weber, ela vai ser muito cara. Ele se utiliza muito das vertentes liberais para fazer a sua análise social. Inclusive, um dos países que ele mais vai se dedicar ao estudo, já ali no final do século XIX para o século XX, vai ser os Estados Unidos, por exemplo, né? Que já naquele período era uma referência de algumas práticas liberais, pelo menos algumas, né? Práticas liberais. E vai ser o Max Weber, por exemplo, no início do século XX, né? Portanto, antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que vai dizer que os Estados Unidos vai se tornar um dos maiores países liberais do século XX. Ele faz essa análise pautado nos estudos que ele vai fazer lá no próprio Estados Unidos, né? Então, tu vai ter dos três porquinhos, tu tem o Durkheim, com visão ideológica mais conservadora, tu vai ter o Karl Marx com uma visão ideológica mais revolucionária e de esquerda, e, por fim, tu vai ter o Max Weber com uma visão mais liberal de mundo. Inclusive, o Max Weber também vai ser interessante para entender as relações mais pessoais, ao invés das relações mais coletivas, né? Entender mais o indivíduo dentro do mecanismo coletivo, né? Vai ser extremamente importante para o surgimento de uma outra disciplina que emana da sociologia, que é a antropologia, por exemplo. Tranquilo? Então, vamos lá. Durkheim. Quem foi Durkheim? Durkheim foi um francês. E por ele ser francês ali no século XIX, é claro que ele acabou tendo influência do positivismo. Por vezes, o Durkheim também, ele vai ser considerado positivista, por conta da influência que ele teve do Augusto Comte. A França toda teve uma influência muito grande do positivismo, e o Durkheim, nesse sentido, não foi diferente, né? Ele vai ter uma visão pautada nessa visão de ordenamento da sociedade, de organização da sociedade, tentar primeiramente entender como se organiza a sociedade, para depois tentar entender como ela se desenvolve. Isso vai ser fundamental nas vertentes positivistas. O Durkheim, ele vai ter uma relação muito forte com isso, e ele vai entender a sociedade a partir deste elemento principal. Qual é a principal categoria do Durkheim? Esta daqui, ó. Isso aqui, ó, cai sempre, sempre, sempre. São os fatos sociais. O Durkheim nomeia a principal teoria dele de fatos sociais. Enquanto que para o Augusto Comte, a principal teoria positivista dele é da estática e da dinâmica social, uma divisão para tu entender a organização de uma sociedade e como ela progride a partir dessa ordem. Para o Durkheim, a principal teoria dele vão ser os fatos sociais. Sempre que cair Durkheim, aqui eu estou elencando outros elementos da teoria do Durkheim que podem cair, mas sempre quando cai Durkheim, vai cair falando dos fatos sociais. É a principal categoria dele, principal mesmo. Isso aqui cai muito também na segunda etapa da UEMA, principalmente. O Durkheim vem caindo muito, eles gostam de fazer, para quem já fez prova da segunda etapa, sabe mais ou menos como é que funciona. Para quem não sabe, eu explico. Segunda etapa da UEMA, ela quer que tu pegue a teoria que tu já estudou, e ela não quer que tu responda, que tu diga o que fala cada coisa, porque isso tu já fez na primeira etapa, né? Primeira etapa é mais objetiva por conta disso. Ela vai te sintetizar e enunciar o que ela vai querer, e aí tu vai responder de maneira mais objetiva. Na segunda etapa ela não quer isso, já fez isso na primeira etapa. Na segunda etapa, ela quer não só que tu demonstre que tu sabe, que isso daí é o básico de quem está estudando, né? Saber algumas categorias. Mas ela quer que tu, a partir do que tu entendeu, que tu soube, do que tu estudou, que tu faça a relação com algum acontecimento mais contemporâneo, né? Então a UEMA vai fazer da seguinte forma: ela pega uma categoria de um autor, um estudo de um autor, como os fatos sociais, e ela disserta lá, bota um enunciado falando sobre os fatos sociais do Durkheim. Ao mesmo tempo que, depois que ela faz isso, ela bota uma matéria que diga, de alguma forma, algo que tem a ver com fatos sociais. Ou ela não bota uma matéria, ela bota um texto, ou ela bota um poema, ou ela bota uma foto, ou ela bota uma arte, por exemplo, para tu fazer a relação entre a categoria e o acontecimento contemporâneo. Para tu demonstrar na tua prova que
tu não é uma máquina simplesmente de responder A, B, C, D e E, por exemplo, mas que tu tem a capacidade mínima de vincular a ideia de uma coisa com outra coisa, que é o básico de quem tem um senso crítico mais apurado, tá? E dica, senso crítico não é aquela pessoa que fica chateando as outras, enchendo o saco das outras, criticando as outras pessoas, botando para baixo as outras pessoas. Senso crítico é uma análise profunda sobre algo, né? Tu tem um senso que ele é mais superficial, que a gente chama de senso comum, e tu tem um senso que ele é mais profundo, porque ele vai analisar de maneira mais complexa a coisa, que a gente chama de senso crítico, por exemplo, né? A ciência sempre, por ela ser mais profunda, ela vai trabalhar com o senso crítico nesse sentido, né? O senso comum, ele vai estar mais disseminado nas conversas populares, né? Através de tratamentos que não são científicos, por exemplo, né? Em opiniões fugazes de pessoas, de uma pessoa e outra, e etc., né? Mas a ciência não trabalha dessa forma, não trabalha de maneira opinativa, nem trabalha de maneira superficial. A ciência trabalha de maneira profunda. Então, toda ciência, ela vai ter um senso crítico, por exemplo. E a segunda etapa da UEMA, ela vai querer que tu mostre que tu tem esse senso crítico. Como, professor? Dissertando, fazendo uma análise vinculativa entre a categoria que tu estudou e um acontecimento contemporâneo. O fato social, por exemplo, com um acontecimento midiático da semana passada. Mais ou menos isso ela vai querer que tu faça. Tranquilo? Então, bora lá. O Durkheim, eu vou dar uma explicação muito básica que vai ser muito eficiente para vocês entenderem o que são fatos sociais. É uma palavra que ela vai simbolizar aqui, ela não é de fato, mas ela pode simbolizar o significado de fatos sociais. Os fatos sociais pode ser respondido como a cultura de uma sociedade. Vocês sabem que toda sociedade tem uma cultura distinta entre si. A sociedade se organiza a partir da sua cultura. Cada sociedade tem uma cultura distinta. Portanto, cada sociedade vão ter o quê? Fatos sociais distintos. Os fatos sociais diz respeito à cultura de uma população. Cada população tem uma cultura, uma forma de comportamento, de gesticulação de fala, de prática, né? De atitude. Quando tu, por exemplo, assiste filmes de países distintos, tu vê o quão diferentes são as práticas dos outros países que não são o Brasil, por exemplo. Por quê? Porque lá existe outra o quê? Cultura. São outros fatos sociais. Os fatos sociais é aquilo que vai ser disseminado na sociedade, tanto de maneira legal, ou seja, através das leis, quanto de maneira social, através do comportamento cultural, através da ética, por exemplo, das pessoas, através das práticas cotidianas das pessoas. Os fatos sociais, então, eles vão reger a sociedade, eles vão determinar como é o comportamento das pessoas, como é o comportamento aceitável, por exemplo, e como é o comportamento não aceitável, como é as práticas que ele positiva e quais são as práticas que ele negativa, quais são os tipos ou os costumes que são mais aceitáveis e os menos aceitáveis, né? Os fatos sociais, então, vão dizer respeito às práticas corriqueiras, cotidianas que existem dentro de uma sociedade. Tranquilo? Os fatos sociais, inclusive, eles vão estar praticamente em tudo na tua vida cotidiana, na tua vida diária. Eu posso dar vários exemplos de como são os fatos sociais, mas eu vou me ater a pequenos exemplos que podem ser válidos para vocês. Eu vou pegar um exemplo meu, por exemplo, eu como professor. Eu como professor identifico que os outros professores em seu hábito cotidiano de trabalho, eles têm um costume, eles têm um fato social muito prático. Toda vez que eu olho um professor em sala de aula, por exemplo, ele está com uma espécie de vestimenta que é quase padrão, que a gente chama de fato social, que é uma vestimenta que consiste, claro, numa camisa, mas geralmente ele está com uma calça jeans, dando aula, por exemplo, né? Porque a cultura padrão diz que, por exemplo, um professor para dar aula, ele quase que necessita dar essa aula de calça, né? Um traço cultural que vai sendo marcado, né? É marcante. Então, praticamente todos os professores e principalmente todos os profissionais que vão trabalhar, eles vão com uma vestimenta padronizada, eles vão com calça, por exemplo. Isso é o que a gente chama de fato o quê? Social. Esses fatos sociais, eles vão determinar esses padrões. E quando ele determina o padrão, geralmente, quando uma pessoa foge desse padrão, ela acaba não sendo aceita para o coletivo, ela acaba sendo isolada do coletivo. Vou pegar o mesmo exemplo dos professores dando aula de calça. Vocês estão acostumados a assistir a aula e ver professor em seu trabalho, em seu ofício, dando aula de calça, por exemplo. Agora imagina se chegar um professor em sala de aula que ele não esteja dentro desse padrão.
dentro deste fato social, dentro dessa cultura. Por exemplo, se eu vier dar aula para vocês em algum momento de bermuda, vocês de imediato vão achar isso aceitável? Claro que não. Por quê? Porque eu me afastei do fato social. Eu não pratiquei aquela cultura padrão de vir vestido de determinada forma. E como eu não vim vestido de determinada forma, a primeira prática que tu tem é uma prática assim de ojeriza, de não aceitar muito bem. Por quê? Porque eu estou tendo uma prática fora do padrão. E qual é, o que acontece com uma pessoa que ela não pratica o fato social? E eu digo para vocês, o fato social, quando ele não é praticado, bota aqui, ó, quando não praticado, recebe uma sanção. Professor, não sei o que é sanção. Eu boto um sinônimo para ti. Uma penalidade. As penalidades que tu recebe por tu não praticar o padrão, o fato social padrão, são de duas ordens. A primeira ordem são penalidades, que a gente chama de penalidades sociais, social. E a segunda são as penalidades legais, ou legal. Pessoal, não sei o que é legal. Tem a ver com lei. Penalidades jurídicas. Esses são os dois tipos de penalidade para quem não age de acordo com o padrão cultural, de acordo com o fato social. Vou dar um exemplo para vocês, eu vou pegar o mesmo exemplo que eu peguei agorinha, que é o exemplo dos professores virem dar aula de calça. Em reuniões de professores, por exemplo, esse é um exemplo meu, em reunião de professores, os professores costumam utilizar os mesmos vestimentas que eles utilizam quando estão dando aula, por exemplo, que consiste em uma camisa e uma calça, por exemplo. E eu não concordo tanto com isso, porque eu não vejo necessidade de todo vestido para uma reunião de professores. Então já teve momentos em que eu fui em reunião de professores mais despojado, digamos assim, né? Não tão vestido, não de camisa, de bermuda. E aí eu chegava lá de bermuda e chinelo, ou desculpa, não de calça, né? Mas de bermuda. Eu cheguei em reunião de professores de bermuda e chinelo, e quando eu chegava na sala de aula, os professores já reunidos, todos formais, em suas roupas formais, chegava de bermuda e chinelo. E uma vez já fui confrontado com um professor, perguntando se eu estava limpando o local, ou se eu ia trazer alguma coisa para limpar o local ali. Eu falei, não, cara, eu não sou de limpar, eu sou de dar aula, eu sou professor também, igual tu. E aí ele olhou assim para mim, e aí ele percebeu que eu não estava dentro do padrão que ele esperava que eu estava, eu não estava dentro dos fatos sociais. Então, geralmente, quando eu chegava nas reuniões de professores, sem estar dentro do fato social, as pessoas me olhavam diferente, as pessoas não sentavam próximos de mim, eu ficava sentado excluído dos outros professores, por exemplo, eu não tinha uma aceitação da mesma forma que as outras pessoas que praticavam o fato social. Eu não tinha essa aceitação por quê? Porque eu não estava praticando fato social, chegar bem vestido, eu estava chegando mal vestido para eles, né? Estava chegando de bermuda e chinelo, e logo eu não sou aceito. Essa é a primeira sanção, é a primeira penalidade que tu recebe por não agir de acordo com o fato social. Qual é, professor? É a penalidade social. Qual é a penalidade, professor? É o isolamento. Quando tu não pratica um fato social, quando tu não faz aquilo, tu não age de acordo com a cultura vigente, o grupo que tu faz parte, ou a própria sociedade, ela vai tender a não te aceitar. Não te aceitando, tu vai te manter isolado. Ou não necessariamente tu vai te isolar, a sociedade acaba te isolando e não te aceitando, não te absorvendo como participante daquela sociedade. Outro exemplo, por exemplo, pleonasmo, né? Um exemplo, chegar uma pessoa que tenha comportamentos distintos do teu comportamento, por exemplo, né? E faz parte da mesma sociedade que vocês. Então, o comportamento padrão é tal, é X. E aí chega uma pessoa com comportamento Y, por exemplo, né? Chega uma pessoa, digamos, de 2,5 metros na sala, e a cor da pele dela não é nem de nenhuma cor que tu já viu na tua vida. A pele dela é verde, por exemplo. E ela, ao invés de ter todos os padrões fisiológicos que a gente conhece de um Homo sapiens sapiens, ela tem 4 braços, por exemplo. E ela entra na sala com corpo verde, com 4 braços de 3 metros, mais ou menos. Tu vai aceitar essa pessoa de bom grado, de imediato? Tu vai achar que é aceitável para ti? Tu vai sentar imediatamente do lado dela e querer saber
quem é aquela pessoa, conhecer aquela pessoa, ou a tendência imediata é de afastamento? Eu já te digo como resposta, porque o Durkheim já deu essa resposta. O Durkheim fala que quando uma pessoa não pratica o fato social, ela é ogerizada, ela é botada de canto, ela é isolada, ela é deixada de canto, então ela acaba não se relacionando com o outro, ela acaba tendo, ou pelo menos tendo uma dificuldade muito grande de se relacionar com o grupo. E aí vocês me perguntam, professor, e por que que isso é grave? Por que que isso é importante, por exemplo? E eu digo para vocês, porque nenhum ser humano consegue viver dentro de uma sociedade de maneira individual, exclusiva ou particular. Toda vivência humana, ela diz respeito a uma vivência coletiva. Todo ser humano, ele vai necessariamente precisar de uma convivência em grupo para existir, para comer, para trabalhar, para viver, por exemplo. Necessariamente ele vai precisar do contato de uma ou outra pessoa, diretamente ou indiretamente. Ah, professor, eu não preciso porque eu fico o dia todo dentro do meu computador. Massa, tu fica usando o quê? Fogo que tu fez lá no computador? Não, tu usa a internet. E para a internet funcionar, necessariamente tem alguém desenvolvendo algo para que essa internet consiga se manter como tal. Então, direta ou indiretamente, os seres humanos sempre vão depender um do outro. Então, a pior penalidade social que pode existir é tu isolar, é tu botar um obstáculo de uma pessoa se relacionar com outra, é tu isolar ela. É a pior penalidade, segundo Durkheim, mas segundo Aristóteles também, que é um filósofo da era clássica, que vocês conhecem muito bem. O isolamento, então, socialmente falando, é a pior penalidade, porque isolado tu não consegue desenvolver as tuas características básicas, as tuas necessidades básicas, inclusive, né? Então, isolamento, segundo Durkheim, é a pior penalidade que uma pessoa pode receber. Tranquilo? E para vocês entenderem, a penalidade social, a penalidade jurídica, ela vai respeitar essa mesma premissa da penalidade social, por exemplo, né? Às vezes, uma pessoa, ela não só desrespeita um fato social, ela desrespeita um fato social que ele não é só social, ele é o quê? Jurídico. Exemplo, professor, para eu entender isso melhor. Então, digamos que ao invés de eu ir para a reunião dos professores só de bermuda e chinelo, o que já não é aceito socialmente, chega a ser um crime? Não tem nenhuma lei dizendo que para todas as reuniões possíveis as pessoas têm que ir vestidas de calça, por exemplo, né? Então, é só um costume, é uma prática que as pessoas veem com bons olhos ou com maus olhos, então ela é social por conta disso. Só que, ao invés de eu ir para a reunião de bermuda e chinelo, eu não fui de bermuda e chinelo, eu fui, sei lá, de cueca, por exemplo. Eu não só não pratiquei e incorri numa penalidade social, mas eu incorri numa penalidade o quê? Jurídica ou legal, porque é crime, para quem não sabe, atentado ao pudor. Então não só eu incorri a um fato social de cunho cultural, mas eu incorri num fato social de cunho jurídico também, ou seja, eu incorri em um crime, pratiquei o atentado ao pudor, por exemplo. E o que acontece quando uma pessoa pratica um crime? O que acontece com uma pessoa quando ela não pratica um fato social legal, digamos assim, um fato social que diz respeito ao jurídico? O que acontece com ela? Basicamente, a mesma coisa que acontece no âmbito social. No âmbito jurídico, a pessoa também vai ser isolada. Isolamento. Só que esse isolamento, existe um espaço específico para isolar pessoas que incorrem em crime, para isolar criminoso. A gente isola essas pessoas aonde? No presídio. Isolamento no presídio. Em um presídio, né? Pode ser isso também. Isolamento em uma estrutura física, que a gente comumente chamou de presídio. Esse isolamento é por quê, professor? Porque ela não praticou o quê? Um fato social. E nesse sentido foi uma penalidade jurídica, ou seja, ele não só desrespeitou um costume, mas ele desrespeitou uma lei. E para quem desrespeita leis, aqui em nossa sociedade, a gente pune com um tipo diferente de isolamento. Um local específico para pessoas que não praticaram um fato social. Um local específico para pessoas que incorreram em crimes. Um local específico para pessoas serem isoladas do convívio com as outras pessoas, né? Enquanto nós que estamos aqui, tecnicamente, em liberdade, estamos aqui porque cumprimos com os fatos sociais, em detrimento às outras pessoas que estão num presídio, porque não cumpriram esses fatos sociais e receberam uma penalidade jurídica,
que é o isolamento num presídio. Mas as duas respeitam a mesma premissa, né? Que é o isolamento. Um é um isolamento social, ou seja, tu não vai aderir a um grupo de maneira mais facilitada, tu não vai conseguir adentrar ao convívio social de maneira legal. E o outro é um isolamento jurídico, direcionado a uma organização que são os presídios. Beleza? A gente então tem essas duas penalidades de acordo com o cumprimento ou não dos fatos sociais. Os fatos sociais vão ser diversos, né? Para quem quiser mais exemplos, é só tu ver os costumes que temos numa sociedade. Por exemplo, na sociedade brasileira, um traço cultural, um fato social muito forte é o português, por exemplo, né? Falamos português. Falar português é um fato social, professor? Falar português é um fato social, é uma prática, é um costume, é um tipo de organização que a humanidade ela vai estar sempre promovendo e desenvolvendo nesse sentido. Outros exemplos de fatos sociais, como a Constituição. Professor, a Constituição, ela diz respeito a um fato social? Diz respeito a um fato social. Por quê, professor? Porque primeiro, que ela emana da cultura e segundo, que ela é determinada para a organização de uma sociedade. Beleza? Tranquilo. Deixa eu escrever bem aqui. Quando não cai perguntando sobre o fato social, a definição de fato social, porque é muito simples, o fato social é aquilo que é cultural, pode ser o corte de cabelo, pode ser a vestimenta que tu usa, pode ser o teu comportamento, a tua fala, as leis, por exemplo, são fatos sociais, isso é muito simples. Então as provas, às vezes, elas vão exigir de ti, não a definição de fato social, mas, deixa eu puxar para cá, as características dos fatos sociais. As características dos fatos sociais, que são 3. É muito simples até. Os fatos sociais têm como características serem externos, gerais ou universais. E por último, mas não menos importante, na verdade, o mais importante é que eles são coercitivos. Tranquilo? Essas são as 3 características básicas dos fatos sociais. Externos, gerais ou universais e coercitivos. Professor, me explica o que são cada uma dessas características dos fatos sociais. Pega só um exemplo de fato social. Vamos pegar um exemplo aqui de fato social, a língua portuguesa, por exemplo, aqui no Brasil. O que são externos? Por que os fatos sociais são externos? Porque eles não dependem do indivíduo. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante porque não só explica o fato social, mas explica todas as teorias do Durkheim, como teórico importante, né? O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que o fato social ele é externo ao indivíduo, ele diz respeito ao coletivo, não ao indivíduo. Como assim, professor? Pensa aí, se tu, como indivíduo, decidir hoje, pegar o exemplo que eu dei ali do português, né? Falar português no Brasil é um fato social? É. Então pega o exemplo do falar português no Brasil. Digamos que tu, indivíduo, sujeito, particular, carregado de subjetividade, tu acordou hoje, decide não falar mais português. Decide, hoje eu não vou mais, a partir de hoje eu não vou mais falar português e eu acho que isso é importante e tal, não vou mais falar português. Eu pergunto para ti, toda a sociedade brasileira vai deixar de falar português porque tu inventou de mudar a tua fala? Ela depende de ti para existir? Não. O fato social, ele é algo coletivo, ele não vai depender do indivíduo. Se o indivíduo tiver alguma demanda para mudar um fato social, problema dele, segundo Durkheim. Por quê? Porque os fatos sociais atendem às demandas coletivas. E um enunciado básico para o Durkheim, para eu sintetizar o pensamento do Durkheim para vocês. Para Durkheim, o coletivo é mais importante do que
o indivíduo. O coletivo é mais importante do que o indivíduo. Isso é fundamental na teoria do Durkheim. As questões, quando vierem caindo sobre Durkheim, elas sempre vão pegar disso. As alternativas, por exemplo, elas vão botar a definição de fato social, vão tentar fazer tu viajar, às vezes botam um enunciado gigantesco, né, que tu tem que ler, às vezes, um texto gigante, coisa e tal, mas tu tem que te ater, tu tem que te preocupar principalmente com isso. Isso aqui é caríssimo para o Durkheim, isso aqui é importantíssimo para o Durkheim. O coletivo é mais importante do que o indivíduo. Ou a maioria é mais importante do que a minoria. Segundo quem, professor? Segundo Durkheim. Positivismo, inclusive, ele tem uma ligação com isso também, mas especificamente o Durkheim, ele pensa que a consciência coletiva é mais importante do que a consciência individual. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que toda vez que tiver algum problema dentro da sociedade, o Durkheim sempre fala que a gente tem que pensar mais sobre o coletivo do que sobre o quê? O indivíduo. Tem que pensar mais a partir da maioria do que pensar mais a partir do quê? Da minoria. Então, um exemplo para vocês. Digamos que existe, excetuando esse momento de pandemia, vamos pensar que estamos no momento padrão de comportamento social. Digamos que tenha uma classe social que esteja necessitando de algum benefício do governo, digamos assim. E esse benefício que eles necessitam no governo é lei. Só que essa lei não está servindo para eles. Eles não estão conseguindo adquirir esses benefícios legais. E aí eles já foram através da prefeitura, que no caso seria a prefeitura que daria certo para eles, já fizeram abaixo-assinado, já ligaram, já tentaram entrar em contato com o prefeito em si, e nada conseguiram, não tiveram nada em termos de respostas. E aí eles veem que a única saída para eles obterem um benefício seria fazer uma manifestação, por exemplo. E aí eles pegam como última ferramenta de conquistar esse benefício que é pautado na lei para eles, eles vão tentar fazer a manifestação para chamar a atenção para a necessidade deles. A gente precisa fazer alguma coisa porque tudo que a gente já fez, abaixo-assinado, ligação para o prefeito, marcar reunião, nada deu certo. Então a última cartada que temos é isso aqui, pelo menos chamar a atenção para a nossa condição. E aí eles pegam e vão fazer uma manifestação na frente do terminal, por exemplo, da Coab, para todo o terminal da Coab. Não só o terminal, mas para a avenida toda, e aí essa avenida perto do terminal fecha todas as outras avenidas e causa um tumulto muito grande. E essa classe que eu estou falando para vocês é uma classe muito pequena, são basicamente 10 pessoas fazendo essa manifestação, e essas 10 pessoas representam essa classe nesse sentido. Eu pergunto para vocês, vocês acham que Durkheim ia ser favorável a essa manifestação, ou ele seria contrário a essa manifestação? Tempo. E acabou o tempo já. Vocês podem pausar esse vídeo depois. Eu digo para vocês, Durkheim, ele seria totalmente contrário às manifestações. Primeiro, porque ele não acreditava que a sociedade pudesse funcionar a partir de uma dinâmica constante de manifestações, por exemplo, uma dinâmica constante de mudanças nesse sentido. Então ele já seria contrário por isso. Mas não só por isso. Para Durkheim, esse grupo de pessoas que eu falei para vocês, 10, que representava uma classe, mas ainda assim é uma classe pequena, eles não seriam representados pela maioria nesse sentido. Eles não estariam, na verdade, representando a maioria nesse sentido, né? Então, para Durkheim, ele seria totalmente desfavorável, porque este grupo, segundo a concepção dele, talvez não estivesse representando a maioria. E para ele, o que é mais importante, a minoria ou a maioria? Para ele, a maioria é importante. O coletivo, ou a grande parte do coletivo, sempre vai ser mais importante do que o indivíduo, ou a maioria vai ser mais importante do que a minoria. É por isso que até que hoje, mais contemporaneamente, o Durkheim é muito criticado por essa visão dele, porque ele não pensava numa sociedade mais aberta, mas ele pensava numa sociedade mais fechada. Uma sociedade mais aberta permitiria as demandas individuais, a livre demanda que o próprio liberalismo prega, né? Ele não estava aprovando isso nesse sentido, né? Tranquilo? Então isso aqui é uma assertiva cara para o Durkheim, muito importante para o Durkheim, né? Coletivo mais importante do que o indivíduo, beleza? Então isso define a primeira característica dos fatos sociais. Eles são externos porque eles não dependem do indivíduo. Os fatos sociais, são coletivos, eles dependem do coletivo, beleza? Então são externos ao indivíduo, eles não dependem do indivíduo, eles dependem do coletivo. Segunda característica é que eles são gerais ou universais. Isso aqui, para quem quer estudar direito, ou para quem já teve algum contato com direito, entende o que isso aqui está falando. Isso quer dizer que os fatos sociais valem só para uma pessoa ou para um grupo de pessoas?
Não, isso quer dizer que os fatos sociais, eles valem para toda a coletividade que ele representa. A exemplo da língua portuguesa, não é só no Maranhão que se fala português, não é só no Nordeste que se fala português, se fala português em todo o Brasil. O fato social de falar português, ele é geral ou universal, porque ele vale para todo o coletivo, não só para uma parcela, mas para o todo. Então eu vou botar aqui, fatos sociais são gerais porque vale para o todo, barra coletivo. Tranquilo? É externo porque não depende do indivíduo, depende do coletivo. É geral ou universal porque vale para geral, para todo mundo, não vale só para um grupo ou para uma pessoa. E por último, mas o mais importante é isso daqui, ó, segundo Durkheim. Os fatos sociais são coercitivos. Professor, eu não sei o que é coercitividade. Quer dizer que eles são impostos. Quando tu nasceu, ninguém perguntou se tu queria falar português. Perguntaram? Tu quer falar português ou tu quer falar mandarim? Tu quer falar russo? Quer falar japonês? Quer falar espanhol? Não. Falaram o seguinte, se falaram, ou tu fala português, ou tu não vai conseguir te adequar ao quê? À sociedade, porque a nossa sociedade fala português. E na sociedade, segundo a concepção do Durkheim, ou tu te adapta ao fato social, ou tu vai ser o quê? Isolado, tu vai ser excluído. E dependendo do que tu praticar, tu pode ser isolado num presídio, por exemplo, se tu incorrer em crime, nesse sentido. Entendeu? Então, para Durkheim, as pessoas, na verdade, né, todo o coletivo, ele tem que se adaptar à situação. Ele não pode questionar nesse sentido. E para Durkheim, ele nem teria a legitimidade para tentar promover uma concepção distinta. Não. O indivíduo teria que se adaptar à sociedade, porque todo fato social, ele tem que se adaptar. Todo fato social é imposto. Todo fato social não é conversado, dialogado. O fato social está aí, tu te adapta ou tu vai ser isolado. Não tem concessão nesse sentido. Então isso daqui, ó, é extremamente interessante. É a parte mais interessante da característica do fato social. Porque todo fato social é imposto. Ninguém dentro de uma sociedade, segundo Durkheim, vai tentar se impor ao fato social, porque o fato em si, ele já é imposto. Ou tu faz isso, ou tu te adapta à sociedade, ou então tu vai ser isolado da sociedade. Ou tu te veste dessa maneira, ou tu fala dessa maneira, ou tu te comporta dessa maneira, ou tu vai ser o quê? Isolado. Tranquilo? Essa mais ou menos a concepção dos fatos sociais de Durkheim. Primeiro, diz respeito à cultura. Segundo, se tu não te adapta à cultura padrão, tu vai ser isolado. Socialmente, quando não te absorvem para o grupo, quando não deixam tu participar do grupo, quando te isolam, te deixam de canto. Juridicamente, quando te isolam em um presídio, porque tu incorreu em um crime, tu quebrou uma lei, e lei é um fato social, então te isolam no presídio. E segundo, as características dos fatos sociais são externos, porque não depende do indivíduo, depende do coletivo. São universais, porque valem para todos, são gerais, que valem para todos. E é coercitivo porque é imposto, não é perguntado. Ou tu te adapta, ou tu vai ser isolado. Tranquilo? Então, basicamente isso é a base fundamental, ali o alicerce básico da teoria do Durkheim, que mais cai nas provas, que são os fatos sociais. Vou apagar aqui. Vamos para o próximo ponto, que é um ponto fundamental da teoria também do Durkheim, que cai muito, cai bastante, inclusive. Deixa eu só ajeitar meu microfone aqui que caiu. Vamos lá. A segunda premissa do Durkheim, além dele ser positivista, ele também é chamado de funcionalista. Por que, professor, que ele é chamado de funcionalista? Porque ele analisava a sociedade a partir de um elemento principal, que era isso daqui, ó. As instituições sociais. Como assim, professor? Eu explico para vocês. Durkheim entendia a sociedade. Imagina que isso daqui, ó, é um corpo humano. Para Durkheim, isso aqui, ó, é um corpo humano. Para Durkheim, da mesma forma que existia um corpo humano, ele fazia uma comparação com a sociedade.
Para ele, igual ao corpo humano, era o quê? A sociedade. Ele fazia essa ligação. E aí eu pergunto para vocês, para um corpo humano funcionar, olha a palavra, para um corpo humano funcionar, internamente ele precisa de quê? Dentro de um corpo humano, para funcionar, ele precisa necessariamente dos órgãos, não é isso? É, professor, exatamente, parabéns. Ele precisa dos órgãos, beleza? São os órgãos que fazem o corpo funcionar bem. Caso algum dos órgãos do teu corpo não estejam funcionando bem, o teu corpo vai ficar ok? Não, não vai ficar ok. Tu vai ter uma doença, uma patologia nesse sentido, né? Por exemplo, a pandemia que a gente está passando agora, o Covid-19 promove uma síndrome respiratória, ou seja, ela incha os alvéolos e tu não consegue respirar direito. Quando incha os alvéolos, eu estou falando de qual órgão? Estou falando do pulmão, né? Então, se o pulmão não está funcionando bem, logo, o que mais não vai funcionar bem? O teu corpo, porque tu vai ter uma patologia, uma doença. Basta um dos teus órgãos não funcionar direito para todo o corpo, de alguma forma, padecer. Se tu tiver um problema no coração, por exemplo, uma arritmia, teu coração não está batendo no ritmo certo, todo o teu corpo vai sofrer com isso também, né? Então, para que um corpo humano funcione bem, é necessário que quem funcione bem? Os órgãos. E é importante falar outra coisa. Cada órgão do teu corpo é diferente entre si. O cérebro é diferente do teu coração, o teu coração é diferente do teu pulmão é diferente do teu estômago. Cada um deles tem uma função distinta no corpo humano, não é isso? Claro que é. Eles são diferentes entre si, mas eles contribuem, diferentes entre si, para um funcionamento de quê? Do todo, que é o corpo humano. Cada um na sua função, cada um diferente entre si, cumprindo uma função maior, que seria o desenvolvimento do corpo humano. Tranquilo? A análise que o Durkheim faz é que, da mesma forma que a sociedade é o corpo humano, os órgãos desse corpo são a mesma coisa numa sociedade do que a gente chama de instituições sociais. Da mesma forma que um corpo humano tem os órgãos, a sociedade tem o quê? As instituições sociais. São as instituições sociais que fazem com que a sociedade consiga funcionar direito. Se não fossem as instituições sociais, a sociedade não existia. As instituições sociais servem para organizar a sociedade. É basicamente isso que o Durkheim fala. Professor, o que são instituições sociais? As instituições sociais, a gente sempre tem algumas normas, alguns conceitos, alguns valores que a sociedade tem, que a sociedade constrói. A partir dessas normas e desses valores, a gente construiu o que a gente chama de instituições sociais que representam essas normas e valores. Para representar, por exemplo, a justiça, a gente criou o direito. Para representar a organização estatal, a gente criou a política, ou o Estado, nesse sentido, né? Para organizar a política, a gente criou o Estado, nesse sentido. Para organizar a segurança das pessoas na sociedade, a gente criou a segurança pública, por exemplo. Para organizar o funcionamento, ou a estrutura básica de uma sociedade, a gente criou a infraestrutura, nesse sentido, né? Que são instituições, cada uma responsável por desenvolver alguma coisa. Por exemplo, uma instituição responsável pelo conhecimento é a educação, por exemplo. Uma instituição responsável pelas nossas crenças metafísicas é a igreja, por exemplo, e assim sucessivamente. Isso é o que a gente chama de instituições sociais. Uma instituição, por exemplo, responsável por promover a vida, desenvolver a vida e educar essa vida é a família. A família é uma instituição social. Então, cada uma dessas instituições tem funções distintas, da mesma forma que quem? Que os órgãos. A família cuida de uma coisa, a saúde cuida de outra, a infraestrutura de uma coisa, a segurança pública de uma outra coisa, o Estado cuida de outra coisa e assim sucessivamente. Só para vocês terem a visão básica, as escolas cuidam da educação, os hospitais cuidam da saúde, o Estado cuida da política, a segurança pública da segurança do público, né? A infraestrutura das estruturas básicas de funcionamento de uma sociedade e assim sucessivamente. Cada uma dessas instituições tem uma responsabilidade, tem uma função distinta. Para quê, professor? Para que cada uma dessas instituições, para que cada uma tem uma função distinta? Para que o todo funcione bem. Qual é o todo? A sociedade. Se tu não tiver uma dessas instituições não está funcionando bem, logo, o que não vai funcionar bem? A sociedade. Digamos que tu tem uma sociedade legal, mas aí do nada o Estado começa a falhar, começa a ter um Estado corrupto, por exemplo. Tu vai ter uma sociedade ok ou uma sociedade doente?
Segundo o Durkheim, tu vai ter uma sociedade doente. Então, tu está numa sociedade que está faltando leito nos hospitais, então um prejuízo na saúde. Tu vai ter uma sociedade que a educação funciona a duras penas. Tu vai ter uma infraestrutura péssima. Tu tem um começo de uma calçada, daqui a pouco a calçada acaba, por exemplo. Então, as instituições estão cumprindo suas funções? Não. Então, se as instituições deixam de cumprir suas funções ou cumprem de maneira precária, logo tu não vai ter uma sociedade saudável, tu vai ter uma sociedade doente, que é o diferente de saudável. E agora percebe a ligação entre a sociologia e as ciências da saúde ou ciências da natureza. Ele faz uma análise anatômica, por exemplo, basicamente anatômica, da própria o quê? Sociedade. Classificando as sociedades, como eu vou mostrar para vocês, a partir de uma classificação que vem muito das ciências da natureza. Uma sociedade saudável ou uma sociedade doente, que vem muito das ciências da saúde, como eu já falei para vocês. Tranquilo? Então, professor, por que o Durkheim é funcionalista? Porque ele pensa e analisa a sociedade a partir das instituições sociais, a partir das funções que cada instituição social promove. Se as instituições sociais estão fazendo aquilo que é seu papel, a gente tem uma sociedade ok. Se não, a gente vai ter uma sociedade doente. Por isso ele é considerado funcionalista. Pensa a sociedade como um corpo humano e que os órgãos desse corpo são as instituições. As instituições são básicas para os conceitos de sociedade do Durkheim. Sociedades que são de uma forma ou de outra, de acordo com as instituições sociais. Tranquilo? Então, esse desenvolvimento da teoria do Durkheim é fundamental para tu entender a análise social dele. Vamos apagar aqui. Isso aqui é basicamente o funcionalismo do Durkheim. Pensar a sociedade a partir da função das instituições sociais. Deixa eu apagar aqui. É a partir dessas funções, das funções da sociedade, que ele vai fazer a classificação das sociedades, né? Ele tem 3 classificações distintas para cada sociedade. Ele tem sociedades que são consideradas normais. Isso aqui é a nomenclatura dele, tá? Era assim que ele classificava as sociedades. Uma sociedade normal, uma sociedade doente ou patológica. Patologia tem a ver com doença. E, por último, uma sociedade anômica. Esses são os 3 tipos de sociedade que o Durkheim classifica, né? Essa classificação vai variar de acordo com o que, professor? A classificação vai variar de acordo com isso daqui, ó. Vou até escrever aqui para vocês. A classificação varia de acordo com o funcionamento das instituições sociais. Tá aqui, ó. Como é que o Durkheim classifica as sociedades? De acordo com o funcionamento das instituições. E como é que funciona, professor? Da seguinte maneira. Se tu tiver numa sociedade em que a saúde funcione bem, que a política funcione bem, que a segurança pública funcione bem, que a educação funcione bem, logo, tu vai ter uma sociedade o quê? Saudável, ok. A essa sociedade, o Durkheim chama de sociedade o quê? Normal. Quando é que eu vou ter uma sociedade normal, professor? Quando as instituições funcionam. Vamos botar uma definição mais profunda. Funcionam de acordo com suas funções. Então, suas funções vai ficar pleonástico, né? Funcionam de acordo com suas incumbências. Quando tu tem uma sociedade que existem instituições sociais que funcionam de acordo com aquilo que ela foi planejada para fazer, tu tem uma sociedade normal. O inverso, quando tu tem uma sociedade com as instituições, só que essas instituições não estão funcionando de acordo com o que é necessário, tu vai ter uma sociedade doente, que ele chama de patológica. Patologia é doença, segundo os conceitos das ciências da saúde. Quando é que eu tenho uma sociedade patológica, professor? Quando as instituições não funcionam de acordo com suas incumbências. A mesma coisa da outra. Tranquilo?
Então eu tenho uma sociedade que a saúde é precária, a educação funciona mais ou menos, a infraestrutura aqui e ali ela existe, né? A política é uma política que não favorece a organização, mas favorece a desorganização, ou pelo menos a organização só de poucos em detrimento dos outros, né? Então tu vai ter uma sociedade que as instituições não estão funcionando bem. Tu vai ter uma sociedade falida nesse sentido, ou falindo no sentido durkheimiano, né? Porque ela está perecendo. As instituições não estão cumprindo seu papel. É basicamente isso. Elas não cumprem seu papel, logo a gente vai ter uma sociedade doente. Tranquilo? E esta última aí, professor, que o senhor deixou para falar por último, que é a sociedade anômica. Eu vou apagar aqui para escrever o que é a sociedade anômica. Sociedade anômica, ela basicamente vai ser uma sociedade que hoje em dia a gente chamaria de sociedade pós-apocalíptica, por exemplo. Por quê, professor? Porque o que aconteceu com as instituições? As instituições deixaram de existir. As instituições deixaram de existir. Acabou a instituição, a sociedade ruiu. É cada um por si e Deus contra todos, por exemplo. Não existe mais referência de nada. Não tem mais justiça, não tem mais segurança, não tem mais educação, saúde, se tu quiser, tu mesmo te cura e algumas coisas. Tu vai ter uma série de filmes, por exemplo, que vão mostrar esse estilo de sociedade anômica, que a gente chama hoje de sociedade pós-apocalíptica. Tem um filme em especial que mostra a transição de uma sociedade que seria normal ou patológica, por exemplo, para uma sociedade anômica, que é um filme que mostra a disseminação viral, parecido com o que a gente está vivendo agora, só que de maneira mais caótica, né? É um filme chamado Guerra Mundial Z, por exemplo, em que tu vai ver a transição das estruturas. As estruturas institucionais estão convivendo em harmonia e tu percebe que elas vão caindo, deixam de existir. Tem uma cena específica nesse filme em que o protagonista, que é o Brad Pitt, ele vai buscar ajuda de um policial, por exemplo. O policial representa uma das instituições da sociedade, que é a segurança pública, e ele está se sentindo ameaçado de alguma forma, não lembro agora o que é, e aí ele vai pedir seguridade para o policial, pedir segurança para o policial, e o policial olha para ele e segue o caminho dele. Ou seja, ele está tentando se virar também, porque acabou o compromisso institucional, não tem mais instituição, não tem mais nada, cada um por si e Deus contra todos. Além desse filme, tu vai ter uma série de outros, tem um pautado na literatura tradicional. José Saramago, por exemplo, tem um livro chamado Ensaio sobre a Cegueira. É um livro belíssimo, muito importante. O livro especificamente, porque também tem um filme, né, que lançaram recentemente, mas o filme do José Saramago vai mostrar como uma doença que acomete as pessoas começam do nada a ficar cegas, sem entender o porquê disso. E as pessoas ficando cegas, as pessoas começam a se comportar de maneira diferente, não respeitam mais nada, tendem a fazer coisas que elas não fariam em sociedades normais ou patológicas, onde existe um respeito institucional nesse sentido, etc. Então a sociedade começa a ruir, começa a perder o sentido, as pessoas começam a se comportar de maneiras distintas, e etc, etc, etc. O livro é muito importante para vocês verem como acontece esse declínio das instituições. O filme não mostra muito isso, mas dá para tu ter uma noçãozinha ou outra sobre esses tipos de sociedade. Tranquilo? Beleza, a gente vai chegando ao fim das principais categorias do Durkheim. Vamos lá. Além desses elementos, o Durkheim ele tem uma análise num livro dele, a divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho. Neste livro dele aqui, vocês vão ter contato com uma coisa que é muito básica na sociedade que a gente vive, né? A sociedade capitalista, ela faz isso de maneira muito acentuada. Ao invés de eu trabalhar sozinho, fazendo tudo que me cabe, eu entro num grupo de pessoas e determino funções para essas pessoas. Para que o trabalho, ao invés de ser feito de maneira mais demorada, por uma única pessoa que vai acumular funções e vai prestar um serviço, às vezes, de menor qualidade,
A ideia da divisão do trabalho é tu juntar uma série de pessoas e determinar funções para cada uma delas. Uma fica responsável por um organismo, outra por outro, outro por outro, outro por outro. Numa empresa, por exemplo, num cursinho, por exemplo, tu vai ter pessoas responsáveis pela parte da secretaria, por exemplo, de atender telefones, resolver alguns pepinos que estão para serem resolvidos de maneira imediata e atender quem vai chegar no cursinho, por exemplo. Junto com a secretária, tu vai ter a pessoa que administra todo o negócio, por exemplo, um administrador geral, um diretor, digamos assim. Junto com essas pessoas vão ter as pessoas responsáveis por desenvolver o conhecimento, por exemplo, por dar as aulas, por exemplo, né? que são os professores, eu, por exemplo, que dou aula. Então, cada uma dessas pessoas dentro de uma empresa, por exemplo, dentro de um grupo, elas vão ocupar funções distintas. Cada uma delas na sua função vai contribuir para o funcionamento de quê? Para o todo. É a mesma teoria funcionalista do Durkheim, ou pelo menos tem uma ligação muito forte, né? Cada um cumprindo sua função vai contribuir para o funcionamento de todos. É melhor assim, ou mais acelerado assim, ou aumenta em alguns sentidos a qualidade, porque já pensou, dentro de um cursinho, uma pessoa fizesse todo o trabalho. Uma pessoa dá aula, aí depois tem que atender telefone, aí depois tem que administrar o negócio porque entrou um dinheiro, ou então estourou alguma coisa, ele tem que consertar ali, não dá. Então, para que funcione de maneira mais qualitativa nesse sentido, a divisão do trabalho vai se desenvolver a partir da construção do sistema capitalista. Ali, cada pessoa ocupando sua função não só vai promover a acentuação da qualidade, mas a aceleração da produção. Isso é fundamental para tu entender. Ao invés de produzir de maneira pequena, tu produz em larga escala porque cada um se ocupa com uma função. Tranquilo? Então a divisão social do trabalho é uma coisa que acontece desde o início do capitalismo. E o Durkheim analisa ela. Ele fala, por exemplo, que a divisão social do trabalho tem funções. A função econômica não é muito boa, porque na economia, principalmente na parte financeira, as pessoas não ganham as mesmas rendas, né? Cada pessoa vai ganhar uma renda distinta de acordo com a ocupação que ela tem dentro de uma sociedade, de acordo com a função dela dentro de uma sociedade. Então isso vai produzir níveis de disparidade de renda. Cada pessoa vai ganhar uma coisa, né? A secretária que fica no cursinho, por exemplo, ela não ganha o mesmo tanto que um professor. O professor não ganha o mesmo tanto do cara que administra e assim sucessivamente. Isso para ele não é legal, porque a função econômica não vai ser a principal função. A função mais importante da divisão do trabalho social, para ele, é a função que eles chamam de função social. A função social, para Durkheim, é importantíssima, porque ele vai... A função social, qual é a função social, professor? A ideia do Durkheim é de que dentro de uma sociedade dividida, cada um cumprindo funções diferentes, as pessoas antigamente pensavam que por cada um estar numa função diferente, as pessoas vão acabar se afastando. Um médico, por exemplo, vai se afastar mais de um engenheiro, o engenheiro vai se afastar mais de um cozinheiro, e assim sucessivamente. As pessoas na sociedade capitalista, por ocupar função diferente, vão se afastar. E Durkheim fala que não. Que por conta da função ser diferente, é por conta disso que as pessoas vão sentir necessidade do outro, ou pelo menos sentir necessidade da função que o outro ocupa, né? Essa necessidade da função do outro é fundamental dentro de uma sociedade. É o que ele chama de solidariedade. Solidariedade não é o que tu pode estar pensando, de dar alimentação, cesta básica para pessoas com necessidade, por exemplo, de prestar condolências às pessoas que são honradas, essas coisas todas. Solidariedade para Durkheim não é isso. O que é solidariedade para Durkheim, professor? Solidariedade é a dependência da função do outro. Dependência da função, dependência do outro, mas necessariamente a dependência da função que aquela pessoa ocupa. Dentro de uma sociedade capitalista, tu vai ter várias pessoas ocupando funções distintas e invariavelmente tu vai depender da função de outras pessoas. Como eu falei ali no passado, tu não consegue viver sozinho, tu tem uma dependência de outra pessoa. Então digamos que tu vai te deslocar da tua casa para o centro, por exemplo. Professor, aí eu vou sozinho. É quase impossível. Por quê? Porque tu vai ter a necessidade e variando de como tu vai para o centro, tu vai ter a necessidade do outro. Tu pode ir para o centro de Uber, por exemplo. Tu vai ter a necessidade da função do outro, da ocupação do outro, do trabalho do outro, né? Ele trabalha como Uber e o Uber vai te levar para o centro.
Não, eu vou de ônibus, professor. Tu vai depender da função do motorista do ônibus para te levar para o centro. Não, professor, eu vou de carro. Tu vai depender do frentista que vai abastecer o teu carro, porque não é tu que abastece, não é tu que faz o combustível, por exemplo, né? Tu depende da pessoa que faz o combustível, depende da pessoa botar isso no teu carro, por exemplo, né? Através do pagamento. Então, sempre tu vai depender da função do outro dentro de uma sociedade. E ao invés de te afastar, tu vai te aproximar. O médico, por exemplo, ele vai ter a necessidade de comer, hora ou outra, então ele vai precisar de uma cozinheira. A cozinheira vai ter a necessidade de comprar um banquinho para ela sentar vez ou outra, então ela vai precisar de um marceneiro. O marceneiro vai depender de um eletricista para consertar a lâmpada da casa dele. O eletricista, por sua vez, vai depender de um cara que trabalha no correio para trazer encomendas para ele. O cara que trabalha no correio vai depender de uma cozinheira, a cozinheira vai também depender do médico quando ficar doente, o marceneiro vai depender da cozinheira e assim sucessivamente. Dentro de uma sociedade diversa como a nossa, dentro de uma sociedade com várias funções, cada um de nós vai ser dependente da função do outro para executar o seu trabalho, ou pelo menos para existir enquanto tal. Tranquilo? Essa é a concepção básica do Durkheim sobre solidariedade. Essa solidariedade aqui, meu amigo, essa daqui já caiu muitas vezes e continua caindo em provas para cima e para baixo. Professor, solidariedade então é dependência da função do outro. Isso é muito fácil, vou acertar na prova, tá? Não é assim que cai na prova, porque as provas, às vezes, elas não vão perguntar só a definição, porque isso é muito básico, isso é muito simples. Elas vão exigir um pouquinho a mais de ti. As provas vão querer que tu fale sobre os tipos de solidariedade. Professor, quais são os tipos de solidariedade? Tem 2 só tipos de solidariedade. Tu tem a solidariedade mecânica e tu tem a solidariedade orgânica. Tem esses 2 tipos de solidariedade aqui. Professor, o que é solidariedade mesmo? É a dependência do outro, a dependência da função do outro. Esses 2 tipos de solidariedade vão variar de acordo com a sociedade. Tu tem 2 tipos de sociedade para Durkheim. A sociedade agrária, que são aquelas sociedades mais interioranas, que tem poucas pessoas e a maioria dessas pessoas se conhecem, por exemplo. E tu tem as sociedades industriais, como as nossas capitais, em que tem mais pessoas, a quantidade de pessoas é muito maior e as interações que tu mantém são muito mais complexas por terem mais pessoas. Pessoas se desconhecem, pessoas se relacionam só porque querem cumprir alguma coisa, porque tem algum objetivo, somente para usar a função daquela pessoa. Então, como é que funciona? Qual é a distinção? Onde é que eu vejo essa distinção, professor? Tu vê a distinção através das palavras. Quais palavras? Mecânica e orgânica. Órgãos, os teus órgãos são iguais entre si? Tu tem órgãos parecidos? Um ou outro, né? Mas a maioria dos teus órgãos são diferentes. Da mesma forma que nas sociedades industriais, a maioria das pessoas são diferentes, às vezes nem se conhece, às vezes tem crenças diferentes, etc, etc. É diferente de sociedades que eles chamam de não industriais ou pré-industriais, nas sociedades agrárias, por exemplo. Nas sociedades mais simples, sociedades agrárias, do interior, por exemplo, tem um quantitativo de pessoas muito menor. E esse quantitativo de pessoas muito menor permite com que as pessoas não sejam tão diferentes entre si. Dentro de um interior pequeno, de 20 mil pessoas, por exemplo, não só as pessoas se conhecem entre si, como elas têm mais ou menos as mesmas crenças, as mesmas ideias. A variação de ideias de um e de outro é muito pequena. Então, eles têm uma certa hegemonia em termos de conhecimento. Da mesma forma que as peças mecânicas, por exemplo, elas não são tão diferentes entre si. Elas se comportam de maneira mais parecida, tem um movimento mais mecânico nesse sentido. Daí que vem a solidariedade mecânica. Em contrapartida, a solidariedade orgânica fala dos órgãos, porque os órgãos são diferentes entre si e têm práticas diferentes. Da mesma forma que aqui, na nossa sociedade, a nossa sociedade é qual, professor? Em qual se encaixa a nossa sociedade? Nossa sociedade urbana, ocidental, capitalista e industrial. A nossa sociedade se encaixa na solidariedade mecânica. As relações que tu mantém são relações de diferenças. Quando tu vai, por exemplo, no Mateus comprar alguma coisa, tu não te relaciona de maneira mais pessoal com a pessoa, tu te relaciona de maneira mais formal. Tu só quer te relacionar com aquela pessoa porque tu quer comprar. Tu depende da função dela para exercer aquilo que tu vai exercer lá. Diferente das sociedades mecânicas, em que as relações que são mantidas lá não são relações muito formais, são mais informais, mais pessoais. As pessoas se conhecem, as pessoas têm a mesma forma de falar, às vezes nas sociedades orgânicas, em solidariedades orgânicas não, a diferença é muito maior.
Beleza? Essa é a distinção básica entre uma solidariedade e outra solidariedade. É basicamente isto que se fala e que é cobrado do Durkheim. Professor, tem mais alguma coisa que cai hora ou outra na prova? Tem. Vou falar só de adição para vocês, mas tenham em mente que não é os assuntos mais cobrados do Durkheim. São os assuntos que hora ou outra caem, tem uma incidência ou outra no vestibular. A primeira delas é sobre a religião. O Durkheim tem um livro chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa. E nesse livro, uma das discussões que ele levanta é de que a religião, até então no século XIX, a religião tinha uma força muito grande ainda, né? Tão grande que ela determinava algumas coisas políticas, algumas coisas sociais e algumas coisas econômicas. Ela ainda tinha uma força muito grande. Hoje em dia a força religiosa ainda existe, mas ela está mais centralizada, digamos assim, ou pelo menos mais contextualizada no meandro de crenças e não envolvendo-se tanto com questões para além dessas. Uma outra questão, claro, né? Só que naquele período, no século XIX, a ideia de religião era tão forte que havia uma crença de que os deuses, ou Deus, por exemplo, dependendo da religião, eles ainda determinavam algumas coisas na sociedade. E o Durkheim vai levantar uma coisa que hoje em dia é quase senso comum, é quase de bom grado aceito pela maioria da sociedade. Qual é a coisa? De que a religião é um fato social. Professor, e o que isso quer dizer? Quer dizer que a religião é uma criação humana. A religião é uma criação humana. Criação humana para quê, professor? Vai variar. Para explicar os objetivos da vida, explicar o pós-vida, por exemplo, vai ter um negócio depois daqui, as religiões as religiões explicam o início disso aqui, o fim disso daqui, por exemplo, dessa vida que a gente vive. As religiões te dão um norte para acreditar em alguns objetivos que existem nessa vida e etc. A religião, de maneira geral, ela acaba sendo uma criação ou uma expressão humana sobre algo, sobre o sentido da vida, sobre a perspectiva futura e etc. e tal. Essa concepção de que a religião foi criada pelos seres humanos, ela é uma concepção hoje muito mais aceita. Naquele período teve um impacto, né, muito grande de entender que a religião era um fato social, e como fato social é criado pela sociedade, pelos seres humanos, então ele estava dizendo que a religião era uma criação humana. E naquele período a religião ainda era vista como uma coisa fora do eixo humano. A religião ou Deus que criava o ser humano, não era o ser humano que criava Deus nesse sentido, né? Então ele vai dar uma outra perspectiva sobre a religião aí. Outra questão que ele trabalha, inclusive a monografia dele, e o nome do livro é O Suicídio. Ele vai ser um dos primeiros caras, os primeiros teóricos e analistas que vai entender o suicídio não como uma patologia, uma coisa de gente doente, por exemplo, mas que existia a partir de questões sociais. A vontade do suicídio, a prática do suicídio tinha muito a ver com algumas práticas sociais, algum costume e algumas coisas. Ele vai dar várias definições de suicídio diferentes. Suicídios que tu pensa no próximo, aí tu te suicida. Suicídios que tu pensa só em ti, porque tu não te adequa, tu te suicida. Suicidas que acham que a vida não tem sentido, e se suicidam, por exemplo, etc. Essa ideia foi muito importante porque via o suicídio, a prática do suicídio, como uma prática social e não como uma prática patológica nesse sentido. Tem uma certa patologia, mas que ela não emana de uma coisa fisiológica, não é uma bactéria que pegamos e nos suicidamos, ou por conta de uma condição X de uma pessoa que acontece isso. Não, tem fatores sociais. O suicídio vai ser importante por conta disso. Tem pouca incidência nas provas de vocês, mas já serve como algum tipo de base para que vocês trabalhem o estudo de vocês. Beleza? Durkheim é basicamente isso, e é basicamente isso que a gente fica, por aqui que a gente fica com o Durkheim. Beleza? Tranquilo.